Às vezes Deus fala diretamente com a gente. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Tem horas que é difícil a gente entender o que Deus quer, mas tem horas que Deus fala claramente. Às vezes Deus fala diretamente com a gente. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Tem horas que é difícil a gente entender o que Deus quer, mas tem horas que Deus fala claramente. Às vezes Deus fala diretamente com a gente. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Tem horas que é difícil a gente entender o que Deus quer, mas tem horas que Deus fala claramente. Às vezes Deus fala diretamente com a gente. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Tem horas que é difícil a gente entender o que Deus quer, mas tem horas que Deus fala claramente. Às vezes Deus fala diretamente com a gente. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Tem horas que é difícil a gente entender o que Deus quer, mas tem horas que Deus fala claramente. Às vezes Deus fala diretamente com a gente.